A gente segue em Salzburg para explorar um pouquinho mais sobre essa cidade incrível da Áustria. No nosso primeiro dia, a gente visitou a fortaleza de Hohensalzburg, a cervejaria Augustiner Brau e algumas das praças mais famosas, como a Kapitelplatz, onde fica a escultura da Bola Dourada, a Domplatz, onde fica a catedral, e a Residenzplatz, onde ficava a residência dos governantes e hoje em dia é um museu. Agora o segundo dia tá começando num lugar que eu falei no primeiro vídeo de Salzburg que a gente ia conhecer nesse vídeo, que é o Mosteiro de São Pedro. Esse complexo fica praticamente do lado da estação do funicular que leva até a fortaleza de Hohensalzburg e é enorme. Ele foi fundado no ano de 696 e o site oficial diz que é o mais antigo do mundo ainda em funcionamento em língua alemã. O primeiro local dentro desse complexo que a gente foi é a Padaria dos Monges. Ela funciona há mais de 600 anos, desde o século XII, e segue produzindo e vendendo pão até hoje. É uma produção relativamente pequena, artesanal, feita no forno a lenha. Tem pouca variedade, mas os pães são deliciosos. A gente aproveitou o começo da manhã para ir lá comprar para o nosso café da manhã. Não tem, assim, aquela grande variedade de pães, mas a gente comprou esse daí, tava recém saído do forno, eles fazem no forno a lenha. Não, tava quentinho, tava até saindo a fumacinha, assim, ele é muito fofinho, é bem gostoso. Sabe a textura que parece? Tipo aqueles pão de batata que tem lanchonete de colégio, com recheio de catupiry? Parece muito. Além da padaria, o Mosteiro de São Pedro abriga um restaurante igualmente antiguíssimo. Ele existe desde o ano de 803 e conserva a arquitetura da época. Outro local que pode parecer um pouco mórbido de se conhecer, mas que vale a pena, é o Cemitério de São Pedro. Também, segundo o site oficial, ele é mais antigo que o próprio mosteiro, construído entre o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. E serviu de inspiração para a cena do cemitério em A Noviça Rebelde, quando a família tá fugindo dos nazistas, lá no final do filme, e eles se escondem no convento. Diferentemente de boa parte das cenas que foram gravadas em Salzburgo mesmo, essa em específico foi recriada em Hollywood. Por fim, dentro desse enorme complexo, ainda tem, claro, a igreja, cujo acesso é livre e gratuito. Saindo do mosteiro, a gente foi caminhando até a Universidade de Salzburg, que tem umas esculturas de pepinos bem na frente. Essa obra, assim como a Esfera Dourada da Kapitelplatz, fez parte do projeto Caminho da Arte Moderna, que rolou na cidade entre 2002 e 2010. Cada ano um artista era convidado para projetar uma obra em um local público. Praticamente em frente fica a praça da universidade, onde rolam sempre umas feirinhas. Esse dia que a gente foi era uma segunda-feira e estavam vendendo de tudo. Frutas, verduras, queijos, embutidos, souvenirs diversos, geleias, biscoitos, pretzels, salsichas e um monte de coisa.
Paralela a essa Rua da Praça, tem uma das ruas de comércio mais famosas e mais antigas de Salzburg. Existem lojas que funcionam desde o século XV e contrastam com as lojas mais recentes e modernas. Tudo se mistura de um jeito muito natural. Muitas casas e prédios são decorados com importantes datas das suas histórias ou com os nomes dos seus antigos donos. Também são famosas as placas de ferro, tem uns mais simples e outros super rebuscados. Diz que é uma tradição conservada de um período em que muita gente não sabia ler. Então, ter essas placas diferentes servia para identificar o comércio. A partir dos formatos e das cores, se identificava que aquele era o local X que vendia o artigo Y. Nessa rua fica também um dos prédios mais importantes de toda Salzburg. Afinal, é no número 9 que nasceu simplesmente um dos maiores gênios da música, Mozart, em 1756. Ele viveu nessa casa até os 17 anos de idade, quando ele se mudou para uma outra construção do outro lado do rio. Nessa outra construção, ele viveu até 1780, quando ele se mudou, em definitivo, para Viena. Hoje em dia, esses dois locais são museus. Em ambos tem expostos documentos, instrumentos originais, pinturas, partituras, enfim, que ajudam a contar mais sobre a história de Mozart. Ele começou a compor com 5 anos de idade e logo começou a se apresentar para a realeza europeia, sendo contratado como músico da corte durante a adolescência. Quando ele foi para Viena, ele decidiu pedir demissão aí desse trabalho e viver pela capital mesmo. E foi lá que ele morreu em 1791, aos 35 anos. Não acho que seja necessário visitar os dois museus, a menos que seja realmente muito fã e faça questão. O mais famoso é esse que fica na Getrei de Gasse. Afinal, é onde ele nasceu, né? Funciona todos os dias das 9 da manhã às 5h30 da tarde e custa atualmente, em janeiro de 2025, 15 euros. No fim dessa rua fica uma igreja católica construída inicialmente em 1185 em homenagem a São Brás. Depois, em 1330, ela foi ligada ao hospital que tinha nessa região e é a primeira igreja desse estilo arquitetônico construída em Salzburg. Ela é bem simples, mas o acesso é gratuito, então se estiver passando por ali, tiver tempo disponível, vale a pena entrar para ver. Cruzar o rio Salzach, existem várias pontes e claro que Salzburg também teria a sua ponte dos cadeados, né? Ela é só para pedestres e tem uma vista bem legal para a cidade. Em dia de sol é bem tradicional que a galera fique ali no gramado, à beira do rio, curtindo. Gente, esse barco aqui, que tu compra um passeio e ganha uma montanha-russa. Faz minutos já que ele tá girando sem parar. Que agonia, eu dentro desse barco já tava morta. Jesus. Caminhando um pouquinho depois de cruzar o rio, se chega num dos locais mais famosos de Salzburg, junto com a fortaleza que eu mostrei no primeiro vídeo, o Palácio Mirabel e os seus jardins. Esse palácio foi construído em 1606, a mando do príncipe arcebispo que mandava na época, para sua amante e os seus 15 filhos. Só que no ano seguinte esse príncipe arcebispo morreu e quem assumiu depois dele desertou a mulher e os filhos.
Pouco mais de um século mais tarde, o palácio foi todo reconstruído em estilo barroco e hoje em dia é sede da prefeitura. Ou seja, na parte interna não tem assim muita coisa para se ver, né? Porque todas as salas são usadas por gabinetes e escritórios. Uma exceção é o salão de mármore, que antigamente era um salão de banquete, e hoje em dia rolam vários concertos, especialmente de Mozart. Na descrição aqui do vídeo eu deixei um dos mais clássicos que rola por lá. Já os jardins, além de serem super bonitos, são mega famosos também por causa da Noviça Rebelde, já que uma das músicas mais populares do filme foi gravada ali. Inclusive, pode ter certeza, vai ter fã do filme recriando as cenas e tirando foto nos locais icônicos. A escadaria, por exemplo, é um dos locais mais lotados. O acesso a tudo é gratuito, só no caso do salão de mármore que eu falei, né? Precisa pagar porque só abre quando tem espetáculo. Para encerrar o dia, a gente subiu até um mirante que fica ao lado do Mosteiro dos Capuchinhos. O mosteiro em si estava fechado quando a gente foi, mas a vista é bem legal. Como já era fim de tarde, estava contra o sol, então a imagem não fica das melhores, mas tu consegue ver de frente e de cima todo o centro histórico. E aí, curtiu conhecer um pouco mais de Salzburg? Não deixa de assistir ao primeiro vlog da cidade que vai aparecer aqui do lado e de acompanhar os outros vídeos dessa viagem pela Áustria. Me conta aqui nos comentários o que tu mais gostou e a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo! Tchau!